Nesse vídeo vamos falar sobre relações de ordem. Relações de ordem nos ajudam a organizar objetos em níveis. Se a gente observa algumas pessoas sentadas nos degraus de uma escadaria, a gente pode pensar numa relação que associa as pessoas de acordo com o lugar onde elas estão sentadas. Então, duas pessoas, A e B, a gente vai dizer que A está relacionado com B se A e B estão sentadas no mesmo degrau, ou A está sentada no degrau abaixo do degrau onde B está sentado. Uma das relações mais famosas que nos ajuda a organizar objetos em níveis é a inclusão de conjuntos. Vamos lembrar das propriedades básicas da inclusão. Para qualquer conjunto A está contido em A. Se a gente tem dois conjuntos A e B quaisquer, se A estiver contido em B e B estiver contido em A, na verdade são o mesmo conjunto, A igual a B. E por fim, se a gente tem três conjuntos A, B e C, a gente tem que A está contido em B e também tem B contido em C, então a gente pode concluir que A está contido em C. Vamos ver então como é que a relação de inclusão organiza os conjuntos em níveis e vamos fazer uns diagramas. Esses diagramas são chamados de diagramas de Hasse. A gente tem uma linha ligando dois objetos se eles estão relacionados e a ordem, se A está relacionado com B, então o objeto B fica acima do objeto A no diagrama. E a gente tem uma linha ligando os dois. Então, se a gente pensar no conjunto das partes do conjunto unitário, que só tem o x como elemento, a gente tem dois conjuntos nesse conjunto das partes, que é o conjunto vazio e o próprio conjunto unitário x, e aí o conjunto vazio está contido no unitário x e o diagrama de Hasse é esse, bem simplesinho. Se a gente pensar agora no conjunto das partes do conjunto que tem o x e o y como elementos, aí um conjunto com dois elementos, o conjunto das partes tem 4 elementos. O conjunto XY tem 4 subconjuntos. E aí o diagrama de Hasse fica assim, conjunto XY está no nível mais alto, conjunto vazio no nível mais baixo, o conjunto unitário X e o unitário Y estão no mesmo nível, mas um não está relacionado com o outro, nem um está contido no outro, nem o outro está contido no um. Então, complicando só um pouquinho mais, vou pensar agora no conjunto que tem os elementos X, Y e Z. Agora é um conjunto com 3 elementos, o conjunto das partes vai ter 2 ao cubo, 8 elementos. E aí a gente tem esse diagrama de Hasse aí. De novo, conjunto x, y e z, lá no topo, é o nível mais alto, conjunto vazio no nível mais baixo, e a gente tem dois níveis intermediários. E os tracinhos mostram que conjunto está contido em que conjunto, sendo que o que está acima é que contém o conjunto que está abaixo. Bom, a inclusão de conjuntos é o nosso modelo, o paradigma para relações de ordem. Qualquer relação que tiver essas mesmas 3 propriedades básicas da inclusão, a gente vai chamar de relação de ordem, a gente vai poder usar para organizar objetos em níveis desse jeito. Então, vamos lembrar o nome das propriedades, a gente já estudou a reflexividade e a transitividade quando a gente falou em relação de equivalência. Então, uma relação R em A é reflexiva quando para qualquer objeto A do conjunto A, a gente vai ter que o par AA pertence à relação. Então, todo objeto está relacionado consigo mesmo pela relação, então ela é reflexiva. Uma relação é transitiva quando, se eu pegar 3 objetos A, B e C no conjunto A, e se a gente vê que A está relacionado com B e B está relacionado com C, então o par AB está na relação, o par BC também está na relação, então a gente tem que ter o par AC pertencente à relação. A terceira propriedade básica da inclusão é a antissimetria. Para a inclusão de conjuntos, a gente diz que, dados quaisquer dois conjuntos, se um está contido no outro e o outro está contido no um, é porque são dois conjuntos iguais. Então, para uma relação R qualquer, num conjunto A qualquer, a gente vai dizer que R é antissimétrica quando, dados quaisquer dois objetos em A, dois objetos A e B do conjunto A, se A está relacionado com B pela relação R e B também está relacionado com A pela relação R, então é porque A e B têm que ser iguais. Quando que uma relação, então, não é antissimétrica? Quando a gente consegue encontrar objetos diferentes, A e B, e um está relacionado com o outro e o outro está relacionado com um. Então, uma relação R no conjunto A é chamada de relação de ordem em A, se ela for reflexiva, antissimétrica e transitiva. Os principais exemplos de relações de ordem na matemática são as relações de ordem numérica, nos conjuntos numéricos, a relação de ordem menor ou igual nos naturais, nos inteiros, nos racionais, nos reais. Vamos ver agora alguns conceitos que vão ajudar a gente a diferenciar essas relações de ordem. O que tem de diferente entre a relação de ordem nos naturais e a relação de ordem nos inteiros? E a relação de ordem nos racionais e nos reais? O que diferencia essas ordens? Dada uma relação de ordem R num conjunto A e um elemento A do conjunto A,
a gente vai dizer que o elemento A é o primeiro elemento do conjunto segundo a relação de ordem, se para qualquer outro elemento B do conjunto A, o A e o B estão relacionados pela relação, nessa ordem. A está relacionado com B. A gente pode dizer assim que A vem antes de todos os outros na relação. Então, o conjunto dos naturais tem o primeiro elemento, é o zero. Zero vem antes de todos os outros. E o conjunto Z, nos números inteiros, não tem o primeiro elemento, segundo a relação de ordem usual. A noção de primeiro elemento, então, ajuda a gente a diferenciar a ordem dos naturais da ordem dos inteiros. Os naturais têm primeiro elemento e os inteiros não. Dado uma ordem qualquer R, um conjunto A, a gente diz que a ordem é discreta quando acontece o seguinte: a gente tomar dois objetos quaisquer no conjunto A e a gente montar um conjunto de todos os objetos que estão entre o A e o B, segundo a relação, a gente vai ter um conjunto finito sempre. Quando isso acontece, a gente diz que a relação de ordem é discreta. Então, a relação de ordem nos naturais e nos inteiros é discreta. Usando essa ideia, a gente vai poder diferenciar a ordem nos naturais e nos inteiros da ordem dos racionais. Nos inteiros e nos naturais também, se eu pego dois números inteiros quaisquer e considero o conjunto cujos elementos são os objetos, os números inteiros que estão entre esses dois, eu tenho um conjunto finito. Tanto nos inteiros quanto nos naturais é assim. A ordem dos inteiros e a ordem dos naturais é discreta. A ordem dos racionais, não. Eu consigo encontrar dois números racionais, se eu pego dois números racionais diferentes um do outro, eu vou ter uma quantidade infinita de elementos entre os dois, de números racionais entre os dois. Quando isso acontece, a gente diz que a ordem é densa. Então, uma ordem R num conjunto A qualquer é densa quando acontece o seguinte: sempre que eu pego dois objetos no conjunto A que são diferentes um do outro e considero o conjunto de todos os objetos em A que estão entre os dois, a gente vai ter um conjunto infinito. Então, a ordem dos racionais é uma ordem densa, diferente da ordem dos inteiros e dos naturais, que são ordens discretas. Dado um conjunto qualquer, A e uma relação R em A, a gente vai dizer que um determinado elemento do conjunto A é um elemento minimal desse conjunto, segundo a relação, quando acontece que qualquer um outro objeto B no conjunto A não está antes do A, segundo a relação. Então, A é um elemento minimal no conjunto, segundo uma relação, quando nenhum outro elemento do conjunto está antes dele. Então, se a gente pensar naquele exemplo lá das pessoas sentadas na escadaria, essa pessoa tá chamada de A aqui no desenho, é um elemento minimal. Não tem nenhuma outra pessoa sentada num degrau abaixo. Então, a gente diferenciou a ordem dos naturais e dos inteiros, a ordem dos naturais e dos inteiros da ordem dos racionais, e agora vamos estudar uns últimos conceitos para a gente conseguir diferenciar a ordem dos racionais da ordem dos reais. Vamos começar pela noção de limite inferior. Se a gente tem uma relação de ordem qualquer R, um conjunto A, e um subconjunto X do conjunto A, e tem um elemento em A, que pode ser um elemento de X também ou não, a gente vai dizer que esse elemento de A é um limite inferior do conjunto X quando ele está antes de todos os elementos do conjunto X segundo a ordem. E aí a gente vai dizer que o conjunto X é limitado inferiormente se existe algum elemento de A que é um limite inferior para o conjunto X. Então, agora vamos pensar nesse conjunto aqui. Eu tenho todos os números racionais que são maiores ou iguais do que raiz de 2. Então, lembra que raiz de 2 não é um número racional. Estou pegando, então, todos os racionais que estão depois, são maiores ou iguais do que raiz de 2. Esse é um conjunto de números racionais que é limitado inferiormente. Vou pegar menos 1. Menos 1 é um número racional que é menor ou igual que todos os elementos desse conjunto, pelo simples fato de que os elementos desse conjunto são todos positivos. Então, esse é um conjunto que é limitado inferiormente. Ah, mas menos 1 está muito longe do conjunto, digamos assim. Eu peguei aqui todos os números racionais que são maiores ou iguais do que raiz de 2. E aí eu queria um número racional que fosse menor ou igual que todos esses. Eu peguei menos 1 está muito longe. Vou pegar
Será que não tem um racional mais perto? Tem, zero. Mais perto, um também é menor ou igual que todos os elementos desse conjunto, todos os que são maiores ou iguais do que raiz de 2. E será que eu não posso... então, tem uma noção dessa de pegar um limite inferior mais próximo, muito entre aspas. É a ideia de ínfimo. Vamos ver. Então, eu tenho um conjunto A, uma relação de ordem R no conjunto A, um subconjunto X do conjunto A e um elemento do conjunto A. A gente está considerando agora que o conjunto X é não vazio. Então, a gente vai dizer que A é o ínfimo de X, segundo R, se A é o último elemento do conjunto dos limites inferiores do conjunto. Ou seja, é o maior dos limites inferiores. Muito bem, então se a gente pegar agora esse nosso conjunto, todos os racionais maiores ou iguais do que raiz de 2, e considerar qual é o maior limite inferior para ele, no conjunto dos racionais, esse número não existe. A gente não tem nenhum número racional que seja o último elemento do conjunto dos limites inferiores para esse conjunto. Dado uma relação de ordem, no conjunto a gente vai dizer que o conjunto é completo, segundo essa relação de ordem, quando qualquer subconjunto do conjunto tem ínfimo. E aí a gente consegue distinguir o conjunto dos reais do conjunto dos racionais. O conjunto dos racionais é completo com a relação de ordem usual, o conjunto dos racionais não. No próximo vídeo a gente vai falar sobre funções.